Se você, assim como eu, acompanhou nos últimos 5 anos os mais recentes lançamentos do mundo do cinema, sabe que as obras audiovisuais estão passando por inúmeros problemas em relação a criações e criatividade. Vide aí os últimos lançamentos da Marvel e da DC, com algumas exceções, claro. Porém, uma coisa não dá pra negar. O gênero de super-heróis está se desgastando a cada lançamento feito no cinema. É óbvio que não são todos os filmes, séries, animações e desenhos que estão passando por isso. Até o mundo da música tem passado pela mesma situação nos últimos anos. Artistas, produtores, diretores, todos estão sendo utilizados como bateria para uma máquina que tem o único propósito de existir: gerar rios e rios de dinheiro, mesmo que isso signifique reciclar as mesmas coisas infinitas vezes. Entretanto, algo importante aconteceu no começo desse ano e deve ter passado despercebido por muita gente, até porque nem todo mundo consegue acompanhar todas as notícias do mundo nerd. Só que a grande notícia envolvendo o mundo nerd é de que o Mickey Mouse teve os seus direitos autorais expirados e o personagem entrou em domínio público. Mas calma, que isso pode parecer complicado, mas eu vou te explicar o que é o domínio público. Pra gente entender o que aconteceu com o Mickey, é preciso entender o que é o domínio público. Isso nada mais é do que uma condição jurídica a qual permite que obras intelectuais, culturais, científicas, artísticas e até mesmo cinematográficas sejam usadas de forma livre, mas isso só vale a partir do momento em que o direito autoral dessas obras perde as suas validades depois de um longo período. Aqui no Brasil, esse período de validade dura cerca de 70 anos após o falecimento do autor ou do último autor de uma obra, no caso de uma parceria. E passados os 70 anos, a obra pode ser usada por qualquer pessoa sem precisar de autorização do autor. Ainda assim, outros direitos, como os direitos morais, devem ser respeitados. Por exemplo, os créditos do autor original devem constar nessa obra de domínio público. O prazo de validade de um direito autoral, ele varia, mas geralmente é entre 50 a 100 anos após a morte do autor. Claro que isso também depende muito da obra, mas assim que a validade expira, a obra pode ser usada livremente por qualquer pessoa e sem restrições. Outro tipo de obra que também entra no domínio público são as obras de autores desconhecidos e autores falecidos que não tenham herdeiros ou sucessores. Agora sim, vamos falar sobre o conteúdo principal do vídeo. Se liga! 2024 marca o ano em que uma das maiores obras cinematográficas torna-se de domínio público, o Mickey Mouse. Sim, o personagem criado pelo Walt Disney, que fez sua primeira aparição em 1928, 96 anos atrás, perdeu a validade dos seus direitos autorais e entrou em domínio público, o que significa que qualquer pessoa pode criar obras envolvendo esse personagem. Porém, contudo, entretanto, todavia, a versão mais atual ainda não teve os seus direitos expirados, o que significa que essa não pode ser usada por ninguém além da Disney. A versão de 1928, que ainda era chamada de Steamboat Willie, foi a que caiu em domínio público. Essa sim pode ser usada por qualquer pessoa. E se você acompanhou as notícias nerds do início do ano, sabe do lançamento de um filme de terror envolvendo esse personagem. Pois é, se já não bastasse um filme de terror do Ursinho Pooh e um filme de terror da Cinderela, agora também o Mickey vai ganhar o seu primeiro filme de terror. Ele vai se chamar Mickey's Mouse Trap, em que uma mina de 21 anos é presa em um fliperama antigo e precisa sobreviver a um jogo bem doentio de um assassino que utiliza uma máscara bizarra do primeiro Mickey. Se você se interessou, é só procurar aí por Mickey's Mouse Trap no Google. Seguindo essa mesma linha, outra obra que deixou muitos ansiosos pro dia que caísse em domínio público é a primeira versão do Superman, aquela da Action Comics. Mas os direitos dessa versão do Homem de Aço ainda estão válidos, pois eles só vencem em 2034, daqui a 10 anos, o que traria uma verdadeira revolução ao mundo dos quadrinhos, livros, filmes e séries de super-heróis. O que significa que absolutamente qualquer pessoa do mundo vai poder usar a primeira versão do Superman em qualquer tipo de produto, adaptando ele da forma que bem quiser. Até mesmo empresas podem criar suas próprias histórias
histórias do Superman e fazer com que elas virem um filme, uma série, um livro ou até mesmo uma nova HQ, sem precisar pagar os direitos autorais do personagem. Tudo 100% livre de licenciamento. Claro que, como já foi falado, a versão que pode ser usada é a primeira versão que apareceu na Action Comics, o que significa que a versão do Henry Cavill ainda tem os seus direitos autorais válidos e ainda não pode ser usada. E algumas regras precisam ser seguidas para que as obras que envolvam o antigo Superman possam ser publicadas. Por exemplo, ele não pode aparecer voando, já que nas histórias antigas ele tinha apenas a habilidade de saltar alto o suficiente para passar por cima de prédios. O símbolo do S no emblema dele tem que ser o antigo, que não é o mais famoso, e a Kryptonita, a qual foi adicionada na história dele em 1943, também não pode ser usada. Ainda assim, as possibilidades de adaptação são praticamente infinitas e até mesmo inacreditáveis. A gente tem o exemplo da série Smallville, que usou bem pouca coisa do universo da DC Comics e teve um grande retorno financeiro para a produtora, a CW, que futuramente fez uma penca de outras séries de super-herói, como a série The Flash. E isso é uma parada muito maneira. Pensa só, fazer uma história em que o Clark Kent se pergunte se ele deve ou não ser o Superman, ou até mesmo uma história em que o mundo reage ao surgimento dele, e como essa aparição vai mudando cada vez mais a vida das pessoas. Qualquer coisa seria possível com os direitos da primeira versão do Superman caindo em domínio público. Eu acredito que essa mudança é mais do que necessária para todos esses sentimentos ruins que a gente tem com filmes de heróis da atualidade. É claro que dependendo de como vá o filme de terror do Mickey, seja ele bom ou ruim, o impacto que isso vai trazer para a indústria do cinema, dos quadrinhos, das séries, dos filmes, das HQs, cara, vai mudar para sempre. Pois se ele cair no gosto do público, milhares de outras produções vão chegar e alterar o status quo do cinema, das séries, dos desenhos, o que for. Basta a gente ver o exemplo do filme do Coringa, feito pelo Joaquin Phoenix, que custou seus 55 milhões de dólares e faturou seus 1 bilhão de dólares. Quando o Superman entrar em domínio público, todo mundo vai poder fazer e refazer a história dele usando qualquer tipo de orçamento. E se pelo menos um deles vingar, imagina a grana que vai ser gerada. E olha que isso não para por aqui, pois um ano depois, em 2035, quem entra para a lista de obras de domínio público é o Batman, seguido pelo Coringa no ano de 2036 e a Mulher Maravilha no ano de 2037. Já pensou um filme de terror do Batman, aquela versão que matava usando qualquer tipo de arma? Pois é, e depois de 2038, tudo isso vai ser possível. Não só pro Batman, mas pro Coringa também. Minha opinião sobre isso, eu creio que essa seja a melhor maneira para mudar a situação atual do cinema no mundo inteiro. Os produtores estão perdendo a mão no que diz respeito à criatividade, pois até quem ainda tem os direitos de certas obras não consegue aproveitar o máximo que eles têm a oferecer por causa de contratos, parcerias e lobbying. Basta ver o exemplo da Warner, que passou 10 anos sem saber para que lugar ela poderia levar os seus heróis e cometeu erros e mais erros que afundaram completamente esse universo que tinha tudo para dar certo. Bom, mas para que isso aconteça a gente tem que esperar até o ano de 2038 para saber como que isso vai se desenrolar. Mas acredite em mim, isso vai mudar não só o cinema, mas como o mundo da ficção como um todo. E essa vai ser a nossa chance de mudar esse cenário caótico que a gente tem hoje. Daqui a 10 anos, a gente vai ver a história do cinema mudando como uma força da natureza, com histórias feitas das formas mais absurdas que a gente pode imaginar. E eu tô ansioso por esse futuro. E você? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem suas opiniões aqui nos comentários de forma educada, beleza? Vamos debater sobre esse assunto, se inscrevam no canal, dê like, compartilhem o vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para sempre receber as notificações de tudo de novo que eu postar aqui, beleza? Eu vejo vocês no meu próximo vídeo, fique com Deus, até a próxima e tchau!